Boa tarde a todos. Então, vamos dar início aqui à sessão dia 6 de outubro. Já observação às preferências aqui. O primeiro processo é o 1442. Processo 1442 de 25, sub 13, rodada 13. E doutora Mariana, por favor, doutora. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Procuradoria, estágio de decisão da segunda comissão disciplinar, que aplicou a penalidade mínima convertida em advertência ao árbitro Rodrigo de Carvalho Gonçalves. Com base no relato simular, consta que a Sociedade Esportiva Palmeiras atuou com 12 atletas em campo na partida contra o União Mogi por um período de 5 minutos, do 18º ao 23º minuto do primeiro tempo, ocasião em que a irregularidade foi identificada e o atleta excedente retirado da partida. Diante disso, a Procuradoria de Justiça Esportiva denunciou o árbitro como incurso no artigo 259, que disciplina a necessidade de observância das regras da modalidade. Em sessão de julgamento, o colegiado decidiu por unanimidade condená-lo e converter as penas em advertência. Busca a Procuradoria a reforma do acórdão para fins de incremento da pena. Relatório, presidente. Obrigado, recurso da Procuradoria, somente estação. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Neste caso, a Procuradoria opina pelo provimento do recurso voluntário, considerando aqui o descumprimento, né, na observância da regra e a possibilidade, né, a autorização ainda que, obviamente, tácita da atuação da equipe da agremiação Sociedade Esportiva Palmeiras com 12 atletas durante 5 minutos da partida. Obrigado, presidente. Obrigado pela defesa. Doutor, por favor. Boa tarde, senhores julgadores. Estamos pedindo unificar somente a manutenção da pena aplicada ao árbitro. Qual seria a advertência? Ele, em depoimento prestado aqui, deixou bem claro qual foi a real situação do ocorrido. Dentro desse parâmetro de 5 minutos em que a equipe do Palmeiras teve um jogador a mais, ocorreu em função de, nessa categoria sub-13, existe um parâmetro de regulamento onde jogam-se 15 minutos e todos os 11 atletas saem e entram outros 11 atletas. Ocorre que teve uma situação de um atleta que se lesionou. E aí, pediu se ele poderia continuar ou não. Foi esclarecido que poderia continuar, desde que fosse 11, e não 12. Isso ficou bem claro no desenvolvimento do jogo. A partida teve o seu transcurso normal, não houve alteração de placar, e de forma alguma não houve faltas desnecessárias, penalidades, qualquer outra coisa fora do padrão do que seria um jogo normal. Daí a razão de estarmos pedindo para que seja mantida a pena de advertência. O árbitro simplesmente está no começo de carreira, categoria sub-13, ele, na realidade, completou 1 ano de estar filiado ao quadro de árbitros da federação em agosto agora de 2025. Em função de toda essa situação, nós pedimos a sua manutenção da pena de advertência. É o que temos de falar hoje. Muito obrigado, senhor. Obrigado, doutor. Por favor, doutora relatora. Eu tenho aqui escrito uns termos de voto, doutor. Em síntese, eu estou dando provimento ao recurso da Procuradoria para aplicar a pena de 30 dias e aplicando o artigo 182 por se tratar de uma competência de base, então, reduzida a 15 dias. Isso porque a pena ela tem uma finalidade que também é pedagógica. Como o senhor bem destacou, é um árbitro de início de carreira, que, inegavelmente, descumpriu uma regra da modalidade, que é a regra 361 da EFAP. Ele descumpriu a norma que está ali prevista, isso é inegável, e a pena ela tem essa finalidade pedagógica, nesse caso, para que esse árbitro ele se atente e que esse erro não volte a se repetir. Portanto, então,
Estou dando provimento ao recurso da Procuradoria para aplicar a pena de 30 dias aplicado o artigo 182, uma pena de 15 dias no total para o árbitro. É como vai. Obrigado. 30 dias, 2, 15 dias. Doutor Patrick. Com a relatora. Doutor Adalto. Senhor presidente, boa tarde a todos. Cumprimento o senhor advogado pela sua clareza institucional. De todo modo, eu não posso fugir da aplicação da norma e peço bem para acompanhar o voto do relator. Grato, doutora Sônia. De todos, acompanha a relatora, presidente. Obrigado, doutor Pedro. Também acompanha a relatora, presidente. Doutor Jordani. Pode rapidamente cumprimentar todos os presentes, na pessoa do nosso presidente, eu acompanho a relatora, presidente. Da mesma forma, então, por unanimidade, pena de 30 dias, aplicando o 82, pena de 15 dias. Seguindo aqui a ordem de preferência, processo 11.55, 2025, Paulista Sub-20 Série A, rodada 3. Doutor Pedro, por favor. Presidente, de forma sucinta e relatória, está na via, depois do recurso voluntário, pedir de efeito suspensivo em face da decisão da terceira comissão disciplinar, que, por decisão, me aplicou a multa de R$3.000 por infração ao artigo 211 do CBJD, já acumulado com o 82, por ter o Tanabi Safri deixado de ter cuidado com o gramado, consta da súmula que o gramado estava em condições inapropriadas, porque tinham áreas ressecadas, pequenas áreas com falta de grama, e isso teria causado o desconforto para a equipe de arbitragem. A Tanabi se defendeu dizendo que toma todas as medidas que estão ao seu alcance, como compra de materiais, irrigação, adubamento, troca de gramado, corte de gramado, apresentou prova de vídeo da manutenção do gramado e alegou também que são realizadas 7 partidas por final de semana naquele gramado do estádio municipal, e isso impede a recuperação total da grama, além da seca por conta do calor da região. A Procuradoria apresentou seu parecer pela manutenção da pena aplicada, uma vez que a obrigação da agremiação a manutenção do plano, e que o 211 não autoriza que ela se exima por ser um gramado municipal. Esse é o relatório. Obrigado. O voluntário está na BIP, doutor. Boa tarde, presidente. Cumprimento a todos o presidente. Sendo bem breve, reiterando os termos aqui da recurso voluntário, tratando aqui que realmente é um estádio municipal, recebe muitos jogos, a época da data do jogo, existiam muitos jogos, sendo eles de 8 categorias distintas, e quase inteiramente esses jogos ocorriam do final de semana, sexta-feira a domingo. Então, sendo impossibilidade de recuperação. Então, no sentido de que se trata dos cuidados do clube, tudo foi realizado em conformidade. Com que se trata com relação à questão natural, por se tratar de um gramado natural e por se tratar de necessidade de tempo de recuperação e ficando impossibilitado assim o clube, é importante deixar claro que não há o que ser feito. Então, o artigo 211, ele é bem objetivo nessa situação, ele coloca sobre deixar de manter o local de infraestrutura para assegurar sua plena garantia e segurança para a partida, o que efetivamente não foi deixado. Em momento algum, o clube deixou de manter essa segurança. Além disso, se não houvesse tanta garantia e segurança para que ocorresse essa partida, de forma alguma seria permitido tanto a arbitragem, diretor de jogo, status da federação ou qualquer pessoa que se sentisse prejudicada em jogar nesse campo. Então, diante disso, pede-se aqui também que se atenha à objetividade do artigo com relação a deixar de manter, porque não foi deixado. Então, o clube deixa claro que não houve nenhum tipo de dificuldade, não houve ocorrências diante disso por conta de gramado, sem qualquer questão médica no decorrer da partida. E só reiterando aqui que também foi um precedente no último pleno aqui dessa turma,
na ata 128 de 2025, datada no dia 15/9, em que absolveu o Tanabi no artigo 211 no processo 1154, nos mesmos termos. Então, diante disso, pede-se aqui a absolvição do clube nesses termos, mas se caso assim vossas excelências não compreenderem, pede-se que seja levada em consideração a categoria sub-20, considerada de formação, por ter maioria amadora, e o 182A, diante da capacidade econômica do clube, o qual R$3.000 é excessivo para eles. Obrigado, Procuradoria. Temos parecer, presidente. Doutor Pedro Albore. Presidente, me parece que as falhas no ressecamento do gramado não são de natureza grave, mas me parece também que existe um problema de irrigação e que o clube não está tomando as medidas para que a irrigação seja feita. É a responsabilidade do clube, apesar do precedente já mostra que o Tanabi volta a esta casa mais de uma vez com o mesmo problema. A gente pode, e aí voto mais uma vez pela absorção, mas já deixando o alerta para o Tanabi de que essa corte não vai resolver todas as vezes o problema dessa forma, que o clube precisa cuidar da irrigação do gramado. Como os fatos são próximos, né, não dá para a gente aplicar uma decisão de um jeito e outra de outro, com fatos relativamente próximos, sem que o clube tivesse sido alertado do posicionamento que o tribunal vai adotar. Pela absolvição. Helena Alceve, doutor Patrick. Com o relator. Doutor Adalto. Relator do presidente. Doutora Sônia. Relator, presidente. Doutor Jordânia. Presidente, eu vou pedir vênia ao doutor Pedro, nesse caso aqui eu não vou votar pela absolvição, porque me chama a atenção na observação eventual da súmula, além do que foi relatado, dos pontos falhos, dessecados, de falta de grama, mais de um tipo de grama e principalmente pragas pelo campo de jogo. Então, assim, sendo uma agremiação que já teve essa questão, eu voto pela manutenção da decisão difícil. Obrigado. Pela maioria, pela absorção. Obrigado. Aqui agora vamos para o processo número 1. 11:51, Campeonato Político 14, rodada 9, doutora Maria. Trata-se de recurso voluntário, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Joseense contra decisão de que aplicou a pena de R$10.000 em razão de infração do artigo 243G, R$10.000 já considerada a redução do 182. Constante de denúncia, 2 torcedores vinculados ao Joseense proferiram palavras de tom discriminatória ao profissional de comunicação da equipe adversária, afirmando: pode continuar gravando, pega aqui e me mama. Dessa feita, ofereceu-se denúncia em favor da agremiação por infração ao artigo 243G, houve condenação por unanimidade a pena de R$20.000, reduzida pela metade nos termos do artigo 182. É o relatório, presidente. Por favor, doutor. Boa tarde, presidente, doutor Pedro, doutora Mariana, doutor Patrick, doutor Manuel, doutora Dalva, doutora Paula. Boa tarde a todos, doutora Sônia, doutor Pedro, doutor Douglas, da Procuradoria. É uma satisfação estar diante de vossas excelências. O recurso, excelências, nesse caso, foi interposto pelo clube com o objetivo de, primeiro, reconhecer a impossibilidade de sua condenação no presente processo e, de forma subsidiária, reduzir o valor que foi aplicado como forma de multa. O pedido principal que se faz de absolvição é com base na fundamentação de que o relato que gerou a sua condenação desse processo, ele não tem presunção de veracidade. Notem, excelências, que o relato ele parte da própria profissional da equipe adversária que relata aos membros da federação, representantes da federação no dia da partida. Destaca que o próprio relatório do diretor de jogo, ele menciona: nós, da equipe da FPF, não havíamos percebido o ocorrido até o término do jogo. Então, é um relato que parte de uma pessoa, da pessoa que teria sido a vítima desses insultos. Com o devido respeito ao entendimento contrário, evidentemente não há presunção de veracidade nesse relato. E eu não esqueço aqui que os protocolos aos quais a federação está vinculada pedem que seja dado mais valor à palavra da vítima em situações como essa,
mas a palavra da vítima ela é o ponto inicial de uma investigação maior que precisa acontecer. No presente caso, a denúncia foi oferecida única e exclusivamente com base nesse relato, que, volto a dizer, não tem presunção de veracidade. Então, no entender do clube, não há provas que justifiquem a condenação do clube, portanto, pede a absolvição. De forma subsidiária, colacionei na tese cursal alguns casos que justificariam a redução do montante aplicado, considerando que em situações semelhantes os clubes foram punidos com R$ 10.000, com o redutor resultando em R$ 5.000. Portanto, de forma subsidiária, esse é o pedido que faço. Muito obrigado. Obrigado, presidente da Procuradoria. Obrigado, presidente. Inicialmente, a Procuradoria lamenta e destaca aqui a questão que dos 10 casos pautados para hoje, 4 tratam do 243G, sendo que desses 4 casos, 3 são de competições sub-14, uma de sub-12, uma de sub-13 e uma de sub-14. Acho que é importante contextualizar tal fato para que nos deparemos sobre a importância da nossa atuação, da atuação do tribunal em si, também uma medida preventiva. Entrando no fato deste caso concreto, esta denúncia, o 243G, ocorre por frases aqui machistas ou homofóbicas que sejam, e, como o doutor Bernardo bem destacou, a questão da presunção de veracidade, ela decorre do CBJD. E aqui a gente pode aplicar o enunciado 24 da primeira jornada de direito desportivo, que diz que a justiça desportiva pode adotar o protocolo do CNJ do julgamento de perspectiva de gênero. Naturalmente, ofensas dessa natureza, elas não dispõem de testemunhas que podem corroborar o fato. Então, por isso, é importante que se dê mais validade à palavra da vítima, como ocorre neste presente caso, e o CBJD ele não afasta a presunção de veracidade da súmula, independentemente da pessoa que fez o relato, que o árbitro consta desse documento. Então, por tal motivo, o entendimento da Procuradoria é pelo não provimento do recurso da agremiação recorrente. Obrigado. Gentileza, doutora Maria. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar tanto a defesa quanto a Procuradoria pela atividade e pela clareza e sucinteza, se é que existe essa palavra, na exposição das falas. Os 2 advogados, e aqui cada um ocupando uma posição diferente, sempre muito brilhantes nas suas considerações, tanto o Dr. Douglas quanto o Dr. Bernardo. No presente caso, Dr. Bernardo, como o senhor já adiantou, por ser um conhecedor do entendimento desse tribunal, a palavra da vítima tem sim um peso bastante relevante, como o Dr. Douglas também adiantou na fala dele, é importante a gente ter sempre uma noção de perspectiva de gênero e de tentar evitar revitimizar a vítima. Revitimizar a vítima. Redundante, mas evitar a revitimização do ofendido. No presente caso aqui, a ofendida ela não teria nenhuma razão pela qual inventar uma situação dessa. A gente sabe a quantidade de reiteradas ações de 243, já só nessa sessão a gente tem 4 casos a serem julgados que levaram à recomendação desse tribunal pelo fechamento dos portões de 2 rodadas sub-11 e sub-12. Esses torcedores muitas vezes são os pais dos atletas e que acabam perdendo a compostura e perdendo o tempo na fala para trazer circunstâncias assim. É inequívoco que as ofensas propaladas têm sim cunho de discriminação de gênero e que, portanto, se enquadram no artigo 243G, e no tocante à dosimetria da pena, ela está aliada ao entendimento desse tribunal. Portanto, eu conheço do recurso para negar provimento. Bom, presidente. Conhece o recurso. Nego, provimento ao recurso, doutor Patrick. Correlator. Doutor Adalto. Correlator, senhor presidente. Doutora Sônia. Com a relatora, presidente, na íntegra. Doutor Pedro. Também com a relatora, presidente. Doutor Jordani. Com o relator, presidente. Com o relator também. Por unanimidade, negado o provimento.
Processo 1186, campeão Polícia Sub-13, rodada 10. Doutora Sônia. Trata-se de recurso voluntário interposto pela Doutora Procuradoria de Justiça Desportiva, pleiteando a reforma da decisão da Igreja da Comissão Disciplinar, que por unanimidade desclassificou a infração disciplinar tipificada no artigo 243F para o artigo 258, parágrafo 2, inciso 2, ambos do CBJD, impondo a pena de suspensão de 2 partidas a uma prevista da Vinata Carniça Coraça, da equipe de Santa Catarina do Futebol. Segundo consta, a prática da infração ocorreu durante a partida do Campeonato Paulista Sub-13, envolvendo as equipes do Esporte Clube Corinthians Paulista e São Caetano, na data de 3 de agosto de 2025, às 9 horas. O relato do árbitro assume esclarece que o denunciado, após ter advertido do cartão amarelo em atos contínuos de forma desrespeitosa, proferiu os seguintes impropérios: filha da puta do caralho, apita para os dois lados, você é muito ruim, tira a camisa dos caras que estão por baixo, mais fácil. Então, vão tudo tomar no cu essa equipe de merda. Ausência das condenações de recurso. A toda a Procuradoria se aparecer e quer provimento do recurso, opinando pela reforma da decisão aqui. Obrigado, por gentileza, Procuradoria. Obrigado, presidente. Aqui a Procuradoria opina pelo provimento sobre o recurso, considerando o caráter que induz um favorecimento da equipe de arbitragem à agremiação contrária. Vale destacar que o denunciado em questão, o condenado em questão, é um massagista, né, posição pela qual já não deveria ter manifestação direta com a equipe de arbitragem, quando mais ao mencionar que a equipe de arbitragem estaria com a camisa da agremiação adversária por baixo do uniforme. Então, nesses termos, opina-se pelo provimento do recurso da Procuradoria, presidente. Obrigado, defesa. Gentileza. Obrigado, presidente. Eu inicio mencionando também o processo julgado por este grande tribunal na última sessão de julgamento, dia 29, o processo 775 de 2025. Inclusive, eu também sustentei as contra-razões, uma situação idêntica a essa, em que a Procuradoria tentava a reclassificação do artigo 243F de um caso em que havia sido desclassificado por 258. E, naquela oportunidade, ficou decidido por este grande tribunal que a pena deveria ser respondida pelo denunciado no artigo 258, por entender, de maneira muito objetiva, que não havia dolo na conduta de imputar ao árbitro a realização de um crime, que é o crime de roubo. Então, como há no presente caso a menção da frase, né, tá com a camisa dos caras por baixo, algo semelhante que acontece quando se diz que o árbitro rouba, o árbitro branco, no entender dessas contra-razões, não há necessariamente a ocorrência do artigo 243F somente por essa menção. Há necessidade de se analisar se de fato o prejuízo do árbitro atinge a sua honra ou se trata de uma reclamação suspeitosa ser reprimida pelo artigo 258. O acórdão do auditor-relator, que foi lavrado e juntado no processo, ele é muito enfático ao dizer que, no presente caso, não se atinge com a fala dita a honra do árbitro, a honra tanto objetiva, por entender que a imagem dele não ficou maculada perante o meio social que ele vive, principalmente o trabalho, como também não houve ofensa à honra na sua natureza subjetiva, por entender que ele não teve ali o seu psicológico afetado com isso, inclusive o próprio árbitro, pelo acórdão que foi lavrado, a menção de que o próprio árbitro reconhece que a fala foi desrespeitosa, mas não a ponto de atingir a honra. Então, essas contra-razões entendem que a decisão não merece reforma, ela deve permanecer do jeito que foi proferida, até porque a condenação ficou em 4 partidas de suspensão. Foi reduzida para 2 partidas, mas a pena foi de 4 partidas. Essa defesa entende que é suficientemente capaz de punir o denunciado do jeito como foi proferida a decisão. Portanto, pede o desprovimento do recurso. Parabéns, doutor. Entende-se lamentável a infração praticada por aqueles impropérios narrados por um membro massagista da equipe técnica. O caso inteiro merece ser visto com cautela e rigor, uma vez que a partida refere-se a atletas em formação na categoria sub-13,
cuja educação e desenvolvimento exige que os profissionais envolvidos devem ser exemplos de conduta ética e disciplina. O efeito em que pesa a gravidade dos impropérios, essa relatoria da KPN entende que a impropriedade da desclassificação da conduta do judiciário como desesperada. Ofensa a um subjetivo é um ataque de sentimento pessoal de dignidade, respeito e autoestima que cada indivíduo tem de si mesmo. Apesar da cautela e rigor que o caso merece, os impropérios praticados demonstram uma performance genérica e equipe de arbitragem, podendo afastar a aplicação do artigo 2430. Nesse sentido, entende-se que a infração disciplinar praticada configura a conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva de forma grave, com observância da categoria de sub-13 da competição, devendo ser majorada e aplicada para o patamar máximo do artigo 258 do CPJ-B. Antes do exposto, voto no sentido de negar o recurso para manter a decisão da política de recurso disciplinar, quanto a desclassificar para o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJ-B, porém, aplicando a majoração da pena de suspensão de 3 partidas, completamente para o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 182, do CPJ-B, a uma serviço da pinata para primeiro coração. Pena máxima é de 6 partidas, então acho que merece, por ser artigo sub-13 e massagista. A pena dos 2 partidos F, a pena mínima seria 4 partidas, que aplicando o 82 seriam 2 partidas. Eu acho que essa majoração é bastante importante. Então, mantém o 258 aplicando a pena máxima, porém, de 82. Gosto muito de 2, eu não peguei. Então, fica aqui, aplicando o artigo 82, a suspensão de 3 partidas. 258 com 82, né? 3 partidos. Obrigado, doutor Mariano. Com a relatora, presidente. O Patrick. Senhor presidente, doutor relator, peço bem para divergir do voto e negar provimento ao recurso, mantendo o status de primeira instância. Doutor Arnaldo. Parabenizo o seu advogado pela sustentação oral, mas nesse caso, como está salvo engano, eu fui voto vencido na corte e entendo também que a ofensa direta ao árbitro não é ato do suspeito, portanto, eu acompanho na íntegra o voto da relatora. Doutor Pedro. Presidente, em consonância com o meu voto anterior, eu vou acompanhar o doutor Patrick. Pela divergência, doutor Giordani. Presidente, vou pedir bem, eu vou para a divergência também. Da mesma forma que pouca divergência também. Então, por maioria, 4-3, né? Por maioria. Então, provavelmente. Está pegando provimento. Processo 1187, Campeonato Paulista Sub-14, rodada 10. Doutora Sônia, novamente. A processo exatamente igual. É exatamente igual, só que os impropérios foram outros. É o mesmo. É o mesmo acusado. É o mesmo massagista. Eu vou mencionar isso. O senhor vai ler o relatório? 40 essa partida e a outra partida foi às 9 horas. Um é sub-13 e outra é sub-14. Lá, podemos chegar em cuidado de defesa. Exatamente. Exatamente. Curadoria, alguma consideração? Não, presidente. E da mesma forma. Exatamente igual. Vai fazer a defesa? Mantém os mesmos argumentos?
Então, a votação, 2,50 também. 2,58 com 3 partidas. Os demais votos, mesma coisa? Eu acompanho por entender que não é uma. Respeitoso e isso não ofensa. Então, por 4 ou 3 novamente, maioria. Obrigado, movimento. Vai dar um soco no cara. Fica 2,58. Processo 1239, Polícia Sub-13, rodada 10, doutora Adalto. Mais 2. Adalto. Processo 1239, depois do privado, depois da Procuradoria de Justiça Esportiva, pela Polícia Alves, Vídeo Amapara, todo, Alves, Leite, Amapara, Santo André, 325. Traço de recurso voluntário interposto pela Procuradoria de Justiça Esportiva, conformado com a decisão proferida pela Comissão Disciplinar e Extraordinária Temporal, que condenou a agremiação já passaram até frutos nas penas dos artigos 243G, fixando a multa de R$500, já reduzida pela aplicação do artigo 182 do mesmo Código. Sustenta a Procuradoria que a pena deve ser mejorada, tendo em vista a gravidade das ofensas discriminatórias relatadas na súmula e no relatório do diretor da partida, especialmente por envolver delitos homofóbicos direcionados à equipe de arbitragem em partidas de categoria sub-13, composta por crianças e adolescentes, informação. Requer assim a reforma da decisão para a aplicação da sanção mais severa à agremiação, a fim de proibir a naturalização de atos discriminatórios e preservar o ambiente educativo e formativo do futebol e as Obrigado, Procuradoria. Presidente, tinha acréscimo à fala inicial, né, em relação aos processos de 243G, aqui é um destaque importante. A condenação foi em R$500, já aplicado no 82 para uma denúncia, né, um caso de homofobia. O primeiro caso de 243G, em que discutimos, houve uma condenação de R$10 mil. Acho que o papel uniformizador até deste pleno é não só, naturalmente, equilibrar, considerando as circunstâncias de cada agremiação, obviamente, mas tentar trazer, né, decisões mais uniformes. E aqui a Procuradoria entende até que uma condenação de R$500, além de não ter qualquer eficácia pedagógica, pode se tornar até um viés jocoso para a própria agremiação, já considerando o valor e a gravidade dos fatos denunciados, reforçando ainda a questão de ser um campeonato sub-13. E como bem destacou a doutora Mariana em oportunidade anterior, a Federação Paulista de Futebol instituiu uma campanha Paz de Castigo, em que houve a realização de 144 jogos de portões fechados em competições sub-11 e sub-12. Embora aqui tratemos de competição sub-13, isso reforça a gravidade, a seriedade e a importância de condenações rigorosas impostas por esse tribunal. Então, nesse sentido, a Procuradoria manifesta pelo provimento do recurso, presidente. Obrigado, professor. Obrigado, presidente. E, no entender dessas razões para o sustento, a responsabilidade dos clubes de futebol em relação ao artigo 243G, isso reconheço que até muito numa linha contrária, um entendimento majoritário em relação a isso, mas, no meu entender, é uma responsabilidade subjetiva, porque a denúncia é feita com base no parágrafo 2º do artigo 243G. E se nós analisarmos o parágrafo 1º e o que ele diz, nós veremos que o CBJB imputa a responsabilidade da agremiação, independentemente da análise de culpa. Aqui eu entendo pela responsabilidade objetiva, porque o parágrafo 1º fala: a pena será aplicada ao clube cuja torcida, quando o ato for praticado simultaneamente por um mesmo número de pessoas da agremiação. Ou seja, a pena será aplicada. No parágrafo 2º, a disposição é totalmente diferente. A disposição do parágrafo 2º é no sentido de que a pena de multa poderá ser aplicada ao clube
cuja torcida praticar os atos. E se poderá, se permite a aplicação, é porque também permite provas de civil contrário, que foi o que aconteceu no presente caso, porque ele produziu provas de que ele não deveria responder por esse ato, ou de forma subsidiária deveria responder por um valor inferior. E o valor que é considerado no presente processo é de R$1.000. Ele foi reduzido para 500 por força do artigo 182, mas não entender essa defesa, porque não se pode majorar o valor que vai ser aplicado, sabendo que ele depois será reduzido. A categoria subtese é uma categoria em que o proveito que deve se tira é de formação, não econômico. Portanto, a pena de multa aplicada em relação a ela guarda razoabilidade e proporcionalidade com isso, considerando que qualquer multa que se aplica possui uma força grande, um impacto grande em relação à finança do clube. Portanto, a defesa pede que essa punição seja mantida, por entender que respeitou o princípio da razoabilidade. Destaco aqui, para finalizar minha fala, que a auditora que foi voto vencido no presente processo, a doutora Desirê, ela aplicava uma punição de R$2.500, ou seja, um valor que não se distancia muito da pena que de fato foi aplicada. Portanto, de forma subsidiária, caso seja entendido pela majoração do valor, que seja aplicado tão somente o valor que teria sido voto vencido de R$2.500. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, por favor, doutor Adalto. Final, meus cumprimentos e parabéns ao advogado pela combativa defesa e passo o meu razão assiste à luta pela lei da justiça esportiva. Consta da súmula da partida e do relatório do diretor do jogo que a torcida do Jabaquara Atlético Clube, composta majoritariamente por pais dos atletas, proferiu ameaças de morte e ofensas homofóbicas contra o quarteto de arbitragem, utilizando expressões como sua bichinha, além de xingamentos e ameaças de caráter violento. Tais condutas configuram de forma inequívoca ato discriminatório e ultrajante em razão de orientação sexual, substituindo-se a previsão do artigo 243-G do CBJD, cuja tutela visa resguardar não apenas a dignidade da pessoa humana, mas também a integridade moral e a lisura das competições esportivas. No caso dos autos, a responsabilidade da agremiação é objetiva, conforme dispõe o artigo 243-G para o segundo CBJD, sendo dever do clube prevenir e reprimir comportamentos ofensivos e discriminatórios de seus torcedores, sobretudo quando esses atuam como pais e representantes diretos de atletas em processo de formação moral e social. Não se pode admitir que as crianças e adolescentes, que ainda estão construindo valores éticos de respeito ao próximo, sejam expostos a manifestações preconceituosas e de intolerância dentro de um ambiente que deveria ser de educação, respeito e convivência saudável. A complacência com tais condutas compromete o papel pedagógico do esporte e contraria os princípios basilares da justiça esportiva e da formação cidadã. Assim, a pena fixada pela comissão disciplinar revela-se insuficiente diante da gravidade dos fatos, encontra-se sua majoração a fim de conferir caráter educativo e dissuasório à sanção. Desta forma, dou provimento ao recurso proposto pela Procuradoria de Justiça Esportiva para reformar parcialmente a decisão de primeiro grau e majorar a pena aplicada à agremiação da Jabaquara Atlético Clube nos termos do artigo 4G CBJD, fixando a multa de R$5.000, reduzida pela metade nos termos do artigo 182 CBJD. É como pode ser, presidente? Os 4G, 5.000 com 8.2.500. Isso, doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutor Patrícia. Da mesma forma. Doutora Sônia. Com o relator, presidente. Doutor Pedro. Também acompanho, presidente. Doutor Jordânia. Com o relator, presidente. De uma forma por unanimidade, 2.500, já aplicado no ano 2. Processo 1265, Paulista Sub-23, doutor Patrick, por favor. Processo 1265, recurso voluntário com efeito suspensivo, recorrente independente do futebol clube. Trata-se de recurso voluntário interposto pelo independente em face da decisão proferida pela terceira comissão disciplinar desse tribunal, que, em sessão de julgamento ocorrida no dia 20/8, aplicou a pena pecuniária de R$10.000 à agremiação pela infração ao artigo 243G, parágrafo 2º do CBJD, e de R$1.000 pela infração ao artigo 206 do mesmo Codex.
Inicialmente, trata dos autos com um atraso efetivo de 2 minutos para o reinício do confronto em razão do retorno tardio de ambas as equipes no campo de jogo. Adicionalmente, conjunto dos autos que aos 88 minutos da partida, o atleta Diogo, da equipe de Canabi, dirigiu-se ao árbitro central e informou que havia sido chamado de macaco e em seu peito do caralho, por integrantes da torcida do Independente Futebol Clube, a agremiação mandante. A materialidade do ato foi confirmada reiterada vez pelo ofendido, fez a equipe de arbitragem deixar prontamente protocolo antirracismo para prestar o acolhimento adequado ao perfil do atleta, ocasionando uma paralisação de 2 minutos da partida. Sendo assim, a doutora Procuradoria ofereceu denúncia em face à agremiação independente e resignada a agremiação de recurso voluntário nos autos. Quanto ao método tocante à infração do artigo 206, a defesa alegou a necessidade de considerar as circunstâncias apáticas em relação à conduta dos 243G parágrafo 2º, sustentou que, embora o racismo seja prática abjeta e inaceitável, eventuais coordenações do âmbito esportivo devem encontrar respaldo prático e probatório nos autos. Regularmente estimada, a Procuradoria deixou de apresentar impugnação recurso, por sua vez, em parecer emitido, combinou pela manutenção integral do acordo. É o relatório. Obrigado. Procuradoria? Sim, presidente, é que a Procuradoria, simplesmente, ela lamenta, né, e é um argumento jurídico, o fato da recorrente ter focado seus esforços e argumentação numa deficiência probatória. Aqui, então, já mencionamos tanto o protocolo do CNJ quanto o enunciado da Jornada de Direito Esportivo, quanto a presunção de veracidade da súmula. Aqui gostaria muito que a Procuradoria visse nos autos quais as medidas repressivas e preventivas adotadas pela recorrente. Isso não surgiu. Então, infelizmente, outro resultado não há que seja não provimento do recurso como entende a Procuradoria. Obrigado. Senhor presidente, vou diretamente à decisão. Ante o exposto, coisa do recurso voluntário interposto pela agremiação e no mérito nego o provimento, mantendo impune a decisão proferida pela comissão disciplinar. Já como voto. Negando o provimento. Obrigado. Doutor Mariano. Com o relator, presidente. Doutor Adalto. Com o relator, senhor presidente. Doutora Sônia. Com o relator, presidente. Doutor Pedro. Com o relator, presidente. Doutor Dani. Doutor Dani. Presidente, eu acompanho dizendo sub-23 aqui, se tivesse pedido, eu acho que era até o caso de majorar. Como não dá, eu acompanho ainda. Obrigado, doutor Pedro. O relator também por unanimidade negando o provimento. Processo 1276, Paulista Sub-12, rodada 13, doutor Giordano. Obrigado, presidente. Recurso voluntário interposto pela agremiação Marília Atlético Clube, em face da decisão proferida pela Igreja 4ª Comissão Disciplinar, que o julgamento condenou a recorrente por unanimidade pela violação disposto no artigo 243G, impondo-lhe a pena de multa no valor de R$10.000, reduzindo para 5 com o fundamento no artigo 82. Aqui, só para destacar, embora não seja objeto do recurso, houve ainda a condenação da entidade, que deverá proibir o ingresso do autor na respectiva praça esportiva pelo prazo de 720 dias. Consta da súmula que, abre aspas, conforme extrato do relatado pelo árbitro, bem como nos relatórios de jogo, aos 50 minutos de jogo, o jogador da equipe do Linense, número 5, chamou o árbitro em campo chorando, dizendo que a torcida do Marília estava proferindo as seguintes palavras: gordo, x-tudo, x-bem. Fecha aspas. A denúncia apontou diversos recortes de matérias jornalísticas que retrataram o episódio e sustentou que, embora incomum, o ato se revela pelo termo gordofobia, que é uma forma de preconceito, discriminação e ódio direcionados à pessoa com sobrepeso. A agremiação recorrente depois de recurso voluntário frente à reforma do julgado, com a absorção da agremiação por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução drástica da pena imposta. A defesa juntou aos autos ofício endereçado ao delegado seccional de Marília, requerendo instalação de inquérito, uma proposta de iniciativa legislativa contra a discriminação, só que ela é anterior à data do jogo, e campanhas referentes à prática de atos discriminatórios, bem como a divulgação de uma nota oficial. A Procuradoria ofertou contrarrazões e defendeu a manutenção da decisão. Houve a concessão de efeito suspensivo por esse relator. A Procuradoria também requer a manutenção, destacando seu caráter preventivo e educativo. E, por fim, eu destaco que hoje, às 11 horas, o defensor do MAC, do Marília,
solicitou a doutora Paula o despacho virtual com o seu auditor, destacando as campanhas realizadas pela agremiação, instalação de inquérito, identificação do autor e os aspectos legais relacionados à definição legal de torcida. Presidente, ao relator. Obrigado. Não temos defesa. Procurador, por favor. Nós teremos parecer, presidente. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu voto superada a nulidade, tratar a decisão como regular. No mérito, eu voto pela condenação. Com relação ao termo torcida, a gente já manifestou nosso posicionamento, que serve que seja um único torcedor. Além disso, importa destacar que a ofensa relacionada à gordofobia, ao nosso ver, se encaixa na infração disciplinar imputada, embora deva ser feita, ao nosso ver, também uma interpretação restritiva, né, do tipo. Eu acho que ele se enquadra perfeitamente. Eu até trouxe uma definição da Academia Brasileira de Letras para justificar que a obesidade é uma doença crônica incurável e essa população merece respeito e acolhimento, e etc. Essa é uma afirmação de um especialista. Então, onde ao exposto, eu conheço do recurso para negar o provimento, mantendo a condenação pela prática da infração, prevista no artigo 243G, com a imposição de multa no valor de R$10.000, reduzindo pela metade com fundamento no 82. Também não vou aumentar, porque não tem recurso nesse sentido. E eu acho que até a título para conversar com o pleno, eu acho que esses casos cabe aí, talvez, a perda de mando do evento que foi conduzido pela doutora Mariana, o doutor Arthur estava ausente por questões profissionais, talvez sinta mais a torcida, os pais, etc., porque isso também é sub-13, então fica aí uma reflexão para a Procuradoria do que a própria multa. É como voto, presidente. Negando provimento, então. Mantém-se 10 mil reduzido para R$5.000. Doutora Mariana. Com o relator, presidente. Doutor Patrick. Com o relator. Doutor Adalto. Com o relator, presidente. Doutora Sônia. Com relator, presidente. Doutor Pedro. Com relator, presidente. Da mesma forma, por unanimidade, R$5.000 já aplicado ao 82. Processo 1287, doutora Mariana. Esse foi o recurso do sindicato. Foi um recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo interposto pela Associação Atlética Francana contra a decisão que condenou o treinador Vantuil Expedito Rodrigues às penalidades de suspensão por 7 partidas, multa de R$300 em razão das infrações tipificadas nos artigos 243F, 258B, 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJB. Traz da denúncia que o treinador foi expulso mediante exibição de cartão vermelho direto por proferir as seguintes palavras à equipe de arbitragem: estava muito impedido, votava impedido, você é muito desonesto. Ressalta-se que após a expulsão ele adentrou o campo de jogo em direção ao árbitro central, reiterando os xingamentos, o que ensejou a intervenção policial para sua retirada e regular prosseguimento da partida. Nesse contexto, foi denunciado e condenado da forma já mencionada. A defesa requer, então, a reforma da decisão a fim de que o treinador seja absolvido. O relatório, presidente. Obrigado, presidente. Agora, em lado contrário, peço a desclassificação do artigo 243F, antes sustentável que deveria ter sido mantida a decisão. Agora eu peço a desclassificação do 243F do artigo 258, nos mesmos moldes. Aqui a palavra que é mencionada é desonesto. A defesa entende, a parte corrente aqui no caso entende que do jeito com que a reclamação foi feita não tem a capacidade de ofender a honra do árbitro, é uma reclamação que merece emenda, não tenha dúvidas, mas dentro do artigo 258, portanto, pede a desclassificação e a condenação dentro deste dispositivo legal. Em relação à denúncia que é feita com base no artigo 258B, aqui sim a parte corrente pede a absolvição, por entender que o campo é o local de trabalho do treinador e as pessoas que no campo devem estar não invadem o campo. Esse é um entendimento que tem no sentido de que esse artigo não se aplica, por exemplo, ao treinador que acessa a linha do campo em 2, 3 ou 4 passos, que é o que acontece no presente caso. O ato de instrução processual, através de prova de vídeo, revelou que o treinador deu alguns poucos passos na linha enquanto estava fazendo a reclamação, e a defesa entende que esse não é o ato que o artigo 258 visa proibir. No entender da parte corrente, esse artigo visa proibir o acesso ao campo das pessoas que ali não devem estar. Portanto, pede a absolvição dele em relação a esse artigo. E com relação ao artigo, e aí, evidentemente, né, a denúncia é feita com base no artigo 243F, 258 e 258B. Então, a defesa entende que há necessidade, inclusive pela desclassificação do 243F,
de aplicação do artigo 183, considerando que o ato ocorre numa mesma oportunidade e a pena maior deve absorver a pena menor, não como aconteceu no presente caso, quando foi aplicado o artigo 184 e todas as penas se somaram. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Obrigado, procurador. Obrigado, presidente. A Procuradoria entende o termo desonesto e tal como já fez em outras oportunidades neste pleno, simples exercício aos novos auditores, se fossem chamados desonestos, exercício de seus ofícios, se não os caracterizaria como uma feição. Ultrapassada essa questão, pode-se entender até que o técnico em questão foi beneficiado, já que, embora cometido 2 atos de chamar o árbitro de desonesto, foram em 2 momentos distintos, razão pela qual foi aplicado o 84, mas houve, então, uma condenação no 243F e outro no 258, sendo que a ofensa foi a mesma, só em momentos distintos. Então, nesse ponto, o técnico em questão já foi beneficiado e aqui não há como alterar neste ponto, mas há apenas esse destaque da Procuradoria. E o último ponto seria o histórico disciplinar do técnico em questão. Já houve a condenação em setembro de 24 em 7 partidas, pelo 250, 258, e 120 dias em novembro de 2024, pelo 223, justamente por participar e não observar a condenação imposta por esse tribunal. Então, resta mais do que evidente a necessidade de manutenção da condenação outrora imposta, com a negativa de provimento do recurso interposto pela agremiação, presidente. Obrigado, doutora Maria. Bom, com a devida vênia pontuado pela defesa, então foram poucos passos. As imagens mostram que ele, de fato, invadiu o campo de jogo. Eu observei as imagens e foram longos passos, não poucos passos. Ele, de fato, invade o campo de jogo, o que torna irrefutável ele quanto exposto. Além disso, com relação à palavra desonesto, eu, pessoalmente, se alguém me chamasse de desonesta, eu me sentiria atacada na minha honra subjetiva, na minha honra objetiva, caso isso fosse feito para um outro número de pessoas. Portanto, então, eu mantenho a condenação com relação aos tipos expostos, e mais que isso, como bem destacou, a Procuradoria trata-se de um treinador que tem uma ficha disciplinar e que já é um conhecido aqui deste tribunal. Tem 2 condenações bastante graves que ainda constam ali da ficha de antecedentes dele. Nesse sentido, então, eu conheço do recurso e nego o provimento, mantendo incólume a decisão recorrida. 7 partidas, 300 reais. Doutor Patrick. Na íntegra com a relatora. Ronaldo. Pela Sônia. Relatora, presidente. Doutor Pedro. Também acompanho, presidente. Doutor Jordano. Com a relatora, presidente. Da mesma forma, por unanimidade, então, permanecer 7 partidas, 300 reais. Agora o processo 1363, como o último da pauta. Presidente, recurso voluntário do atleta Caio Henrique Miranda Matias Júnior, condenado pela primeira comissão disciplinar por unanimidade a 2 partidas de suspensão na forma do artigo 254A do CBJD. Eu, quando recebi as razões, assisti mais de uma vez a prova de vídeo juntada aos autos e fiquei com bastante dúvida, motivo pelo qual concedi o efeito suspensivo naquele momento. A defesa do atleta postula pela absolvição, uma vez que não houve intenção e que o tipo previsto no 254A é doloso. A Procuradoria também reforça a necessidade de dolo, mas diz que o atleta assume o risco ao optar por passar por cima do atleta adversário e, ao passar por cima do atleta adversário, acaba pisando nele. Então, em resumo, esse é o relatório. Obrigado. A defesa, por favor. Recurso interposto pela minha colega, a doutora Laila, e o resumo feito pelo doutor Pedro já foi completíssimo. A minha sustentação aqui, somente reforçar que o pedido é com base na ausência de dolo, e o artigo 254A prescinde do dolo, portanto, pede a absolvição. De forma subsidiária, o recurso pede, ao menos, a satisfação que o artigo 250, para entender que, se houvesse ali alguma infração, seria mais relacionada com a hostilidade, portanto, pede a satisfação de forma subsidiária e a comissão de recursos dispositivo legal. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Obrigado, presidente. No entendimento da Procuradoria, houve o dolo e caracteriza-se como um caso de 254A.
por dois principais pontos. O primeiro é no sentido de que o atleta agressor ele optou por passar por cima do atleta adversário que estava caído no chão. Ele poderia ter optado por passar ao lado, mas ainda que se tivesse dúvidas quanto ao fato, ao passar por cima, claramente o atleta ele não recolhe a perna, e sim atinge a perna nas costas do seu atleta adversário que estava caído no chão. E o segundo ponto é o contexto. O contexto é muito importante. Os próprios atletas da sua agremiação não se manifestaram de forma ou revoltada ou contrária à expulsão do atleta, o que diz muito sobre o fato. Essa manifestação da Procuradoria no sentido de negar provimento ao recurso da agremiação recorrente, presidente. Obrigado, doutor Pedro. Presidente, depois de analisar o caso com cuidado, entendo que não assiste razão nem a Procuradoria, nem a Defesa. A jogada é uma jogada que nós podemos considerar violenta, mas violenta por imprudência na forma do 254, parágrafo 1º, inciso 2, pelo qual reformo a decisão de piso para desclassificar para o 254, parágrafo 1º, inciso 2, e meu voto é pela pena de 2 partidas com redução do 182, 1 partida. Desclassificado, então, o 254, parágrafo número 2, 2 partidas com 82 numa partida. Isso, presidente, porque eu entendo que houve, de fato, imprudência e não dolo, nem ausência de culpa. Doutora Mariana? Com o relator, presidente. Gostei, Pedro. Parabéns por relator. O prefeito chamou, mas não fez feito. Claro. Doutora Adalto? Relator, sim. Doutora Sônia? Com o relator. Doutor Jordani? Com o relator, presidente. Da mesma forma, por unanimidade, então, desclassificado por 254, parágrafo número 2, com 2 partidas, de benefício do 182, 1 partida. Seramos dessa forma sessão dessa noite. Muito obrigado a todos e uma ótima semana. Excelência, sempre um prazer. Muito obrigado por isso. Parabéns.